Começa agora mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo e que alegria ter você aqui comigo em mais uma edição. No programa de hoje a gente vai falar sobre como colocar limites nas nossas relações pessoais e profissionais. Uma atitude muito importante para garantir que você tenha plenitude de saúde, não haja o adoecimento mental. A gente também fala sobre a campanha Fevereiro Roxo, que tem como missão trazer informações sobre doenças como o lúpus, a fibromialgia e também o Alzheimer. Nas reportagens, você confere o projeto Plenitude, que através da arte mostra como essa ferramenta pode ajudar na saúde mental. A gente fala sobre cuidados com os cabelos, com o final das férias, cabelo que acaba sofrendo um pouco mais com exposição ao sol, água de piscina e também do mar. E para fechar, você confere informações sobre uma nova ferramenta disponível ao consumidor, que é a portabilidade do crédito. Então fica o meu convite, pega o teu café e vem comigo conferir tudo que a gente preparou para você. Dizer sim o tempo todo pode ter um custo alto para a saúde emocional. A dificuldade de estabelecer limites nas relações pessoais e profissionais está diretamente ligada ao estresse, à sobrecarga e até ao adoecimento. Mas afinal, como construir relações mais saudáveis, com respeito e equilíbrio? Para falar sobre esse tema tão necessário, o Papo com Ela recebe nesta edição a psicóloga Poliana Tavares. Poliana, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente falasse de um assunto que é tão importante, acredito que principalmente para nós mulheres, que é a gente aprender a impor limites nas nossas relações, sejam elas amorosas, de amizade, de trabalho. Por que é tão difícil dizer não, né? E a gente vai se sobrecarregando até o ponto de adoecer. Sim, obrigada pelo convite, sempre muito feliz de estar aqui, poder contribuir um pouquinho, né? Como nós falamos agora há pouco, né, aqui nos bastidores, os limites não foram ensinados para uma parte da população, né, a masculina. Então, por isso a gente está sempre nesse trabalho constante de nos posicionar, de tentar construir ali um espaço, de mostrar que tem uma linha, né, que separa onde é o espaço do outro, onde inicia, onde termina, né, o nosso espaço e o espaço do outro nas relações. E tudo é relação, como eu sempre digo, né, a relação com o trabalho, a relação afetiva, como eu me relaciono com o dinheiro, com a comida, tudo é relação. Uhum. Então nós precisamos reconhecer primeiro qual é o nosso limite, o que é que eu quero, até onde eu posso ir, para depois começar esse trabalho na prática. Primeiro, então, é um trabalho interno e depois é um trabalho na prática de posicionamento mesmo. E porque assim, né, você disse, uma parcela da população, a masculina, não foi ensinada a observar que existem limites. Por outro lado, acho que a população feminina o tempo todo está dizendo, você não pode, você não deve, você só pode ir até aqui, dessa maneira que você precisa agir e conduzir a tua vida. Essas barreiras que foram sendo impostas socialmente para a gente, também é o que faz a gente, muitas vezes, extrapolar naquela nossa capacidade, né, de achar que eu consigo dar conta de mais demanda do trabalho, de achar que eu posso dar conta de todas as funções domésticas, mais as funções que eu tenho fora de casa, de às vezes me doar em excesso para uma amizade que se transforma em tóxica ao ponto que muito suga e pouco devolve, né? É nesse contexto também de eu preciso ser aceita, então eu cedo? Total. Eu acredito de verdade que essa ausência de limites, que também anda junto com a ausência de diálogo, né, a comunicação assertiva, ela cria muitas feridas. Né? A ferida, quando você traz sobre esses medos, né, de forma prática, isso é muito comum em pessoas que têm ferida de rejeição, né, ferida do abandono, porque aí ela pensa que se ela se posicionar, ela vai ser excluída. Se ela se posicionar, ela não vai pertencer. Se ela se posicionar, ela vai ser vista como incompetente. Né? Então, na relação com o trabalho, é muito visível, junto com a falta de comunicação, que é o posicionamento através sempre da comunicação, né? Então, no ambiente organizacional, é isso. É essa alta sobrecarga de trabalho,
porque eu não consigo visualizar até onde foi o meu limite, até onde eu já entreguei, porque e aí vem o burnout, né? Porque quanto mais trabalhos, quanto mais funções, quanto mais compromissos eu assumo sem me posicionar, olha, eu vou baixando a qualidade da minha entrega. E aí vem uma autocobrança exagerada. Né? Não no sentido de olhar e dizer, olha, o trabalho está sendo mal distribuído aqui. Olha, eu não posso aceitar mais até esse momento porque eu tenho prazos aqui. Mas eu estou sempre dizendo sim para o outro e não para mim. E aí quando vem a baixa entrega, ou a baixa produtividade, ou até uma queda na qualidade da entrega, a cobrança vem sempre sobre si mesma. Porque nós estamos falando de algo que é a pessoa que carrega, que é justamente, né, essa ferida. Então, se essa pessoa no ambiente corporativo, ela está num lugar que não observa isso, a saúde do colaborador, então você vai ter o pior dessa pessoa com o passar do tempo. Ela não vai conseguir entregar, ela vai ter conflito com colegas, porque estimula uma coisa que eu vejo muito, estimula a competitividade, silenciosa às vezes, né? Acha que às vezes está sendo preterido, né? E aí aumenta essa busca por se sentir escolhido, por se escolher preferido, né? Então gera uma competição ali no ambiente de trabalho. No ambiente afetivo, numa relação afetiva, não é muito diferente. E a partir do momento, Poli, porque assim, por mais que eu não consiga impor limites, por mais que eu não consiga dizer não, chega um momento em que essa situação se torna insustentável. E se eu não consigo transmitir essa barreira, né, que é inegociável para mim, chega um momento que tudo isso se torna insustentável. E muitas vezes o que a gente vê é uma reação até agressiva na tentativa de resgatar esse limite que não foi imposto desde o começo. Né? O que explica isso? Esse comportamento. A gente também não foi ensinado a ter uma comunicação assertiva, né? A ter um diálogo que seja civilizado até. Não sei se esse é o termo para se usar. Então, mas eu não acredito que nós fomos ensinados a ter essa comunicação assertiva. Isso é muito recente, né? Porque normalmente quem a gente vê explodindo e sendo criticada são as mulheres no ambiente corporativo, nas relações afetivas. Justamente, primeiro, porque nas relações sempre são duas pessoas, no mínimo duas pessoas interagindo, né? Então, se uma parte não tem clareza sobre o seu limite, ao mesmo tempo eu estou transmitindo uma mensagem visível ali de que não tem limites para serem respeitados, né? Faça o que bem entender a pessoa vai tolerando, ela sabe que tem um desconforto ali às vezes, mas ela passa por cima, e aí como não foi de fato ensinado a ter essa comunicação, chega um momento que ela explode, né? Isso em qualquer relação, é a mesma coisa. Só que é comum nós vermos homens explodindo, homens falando mais alto, se tornou naturalizado na nossa cultura. Agora a mulher aí é um destempero, né? É uma desregulação emocional. Isso para qualquer relação, seja na relação com o trabalho, que é histérica, relação amorosa, né? É a louca, que não tem controle emocional, mas quem disse que mulher tem, né? Nós somos seres cíclicos, né? Então, se nós estamos num ambiente que está sempre o tempo inteiro exigindo muito de nós, aumentando a nossa autocobrança, porque ela é pré-existente ali, chega um momento que, de fato, não tem como. Satura, né? Satura, sozinho não é possível. Né? Eu acredito de verdade que o suporte profissional, eu chamo de rede de apoio profissional, é muito importante para você se visualizar, para você melhorar o seu diálogo interno, para depois você começar a treinar, escolher algum ambiente para treinar. Às vezes chega paciente para mim que tem uma dificuldade no ambiente corporativo, mas aí eu faço aquela leitura do sistema todo, de todas as relações. Vamos escolher uma relação para você treinar um posicionamento, porque a dificuldade dela, ela está visualizando, o maior incômodo dela é na relação com o trabalho. Mas permeia todas. Mas é um padrão que se repete nas outras relações. Então vamos olhar para qual relação você acha que é possível você fazer um treino para conseguir
se posicionar melhor. Onde é possível você demonstrar os seus limites, você falar com mais clareza sobre os seus limites. E aí ela vai treinando. É como um efeito dominó, um efeito cascata. Você consegue numa relação e aí você se sente mais capaz para aplicar aquela mudança nas outras relações. Aqui também é preciso que a gente tenha um pouco de noção de comunicação não violenta, Poliana, porque quando a gente se sente sobrecarregado, quando uma coisa pesa demais, é normal que a gente tente romper com aquilo, como a gente já disse, né? De uma forma que seja incisiva. E para que eu seja incisiva e coloque um ponto final naquilo que está me desgastando, me adoecendo, me prejudicando, eu levante o tom, eu seja de alguma maneira mais áspera. Mas isso também pode ter um efeito contrário, né? Eu posso ter como resposta a mesma agressividade com a qual eu estou me manifestando e de fato não haver uma mudança, né? Então é preciso que a gente também treine esse comunicar para dizer, olha, queria dizer que até aqui é onde eu posso ir, daqui para lá não consigo, se for para ser assim, eu me retiro, e ter uma conversa muito tranquila também. Sim, eu acredito de verdade que a partir do posicionamento, é claro, né? Quando um padrão, ele não pode ser quebrado com um ciclo, ele não é possível quando você tenta e vê que não é possível interromper aquela dinâmica relacional com agressividade, com violência, né, que já está saturada. Então, quando aqueles comportamentos, aquela dinâmica de interação, ela não pode ser finalizada, quebrada, a relação ela precisa ser encerrada, justamente para que não aconteçam outras formas de violência, né? Então, às vezes a gente vê outras formas de violência no ambiente corporativo, mas o que é mais comum a gente ver são nas relações amorosas, né? Mas uma coisa que eu acho assim, muito interessante na sua pergunta, na sua fala, é que às vezes é possível, é necessário e é possível ser mais incisivo, né? Principalmente para nós mulheres, porque às vezes nós só somos ouvidas quando nós elevamos um pouco o tom, né? É óbvio que nós precisamos saber, ter conhecimento de qual ambiente que nós vamos poder fazer isso. Depois recuar. Opa, é o meu momento de fala. Né? Eu estou falando sobre os meus limites, e ao contrário do que acontecia antes, que nunca fui ouvida, enquanto eu falava baixo, enquanto eu dava alguns sinais, né? Agora é a minha hora de falar. Eu peço licença para falar. Né? Então, às vezes, é necessário que se eleve um pouco o tom de voz e depois que alcançou o seu lugar de fala, você retorne ao mesmo tom. Isso demanda treino. Porque nós vivemos uma cultura que as mulheres são ouvidas quando, de fato, gritam, né? Quando elevam o tom de voz. E os homens elevam o tom de voz para nos calar. Então, às vezes, pode ser que a reação do homem também seja essa. E aí, não é o momento, de fato, para criar, não é uma oportunidade, de fato, para instaurar essa dinâmica nova, né? Para ter uma comunicação. Agora, se eu estou falando de uma relação que se estabeleceu sem limites e que, por isso, uma das partes se sente sobrecarregada, você acredita que é possível reorganizar essa dinâmica para que nessa relação, seja ela qual for, esses limites fiquem bem estabelecidos e a pessoa que até então extrapolava, ela se coloque numa condição de respeito, ou isso é difícil de acontecer? Por que eu pergunto? Porque às vezes, eu acredito, me corrija se eu estiver equivocada, a relação se estabelece justamente porque não existe limite. Também tem isso. Tem relações que se iniciam exatamente por causa desse encaixe. Uma pessoa que não reconhece os próprios limites, né, se encontra com a outra pessoa que não tem limites, que não sabe o que é limites, e que às vezes sabe, mas não respeita, e está acostumado com isso. Então tem um encaixe ali, relacional, justamente por causa dessa dinâmica. A partir do momento que alguém desperta, né, no sentido de, olha, acho que não tá legal. Ver o que é esse incômodo e eu preciso, é falta de posicionamento, eu preciso me posicionar. Né? E aí é como eu falei, ou a relação se encerra, ou a dinâmica se encerra. Algo vai ser encerrado ali. Né? É difícil? Sim. Apenas a dinâmica ser encerrada. Mas não é possível.
Não é impossível. Não é impossível. No ambiente de corporativo eu acho muito mais difícil, porque nós estamos falando normalmente de uma cultura, de um clima organizacional que é, de fato, violento. Uhum. Né? Agora, numa relação amorosa, eu ainda acho que quando as duas pessoas querem, é possível sim construir uma dinâmica nova. Acredito. Você falou pra gente dessa importância do autoconhecimento, porque para que eu estabeleça os meus limites, eu preciso entender quais são os meus limites, né? Dizer, olha, isso aqui para mim é inegociável, eu só posso ir até esse ponto, daqui para frente não condiz com aquilo que eu acredito e considero essencial para essa história. Qual é o caminho para a gente entender, Poliana, que a gente está vivendo numa relação abusiva, né? Numa relação que eu não consegui me posicionar? Você falou do burnout no ambiente de trabalho, mas Sim. Quais são os outros sinais que denunciam esse desconforto que você colocou, né? Olha, fui investigar o desconforto e descobri que é falta de posicionamento, que é falta de impor limites. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais de como que isso se manifesta para que essa pessoa, ela se veja convidada a trabalhar nesse autoconhecimento para entender até onde ela é capaz de ir. No ambiente terapêutico, as pessoas elas normalmente chegam quando elas já estão realmente, né, no limite, já ultrapassaram o limite. Então, na melhor das hipóteses, ela vai chegar falando de uma baixa produtividade, ela vai chegar falando de uma dificuldade de comunicação com os colegas, né, ela vai chegar falando de uma sensação de desqualificação, né, de não pertencimento. Né, de como se ali não fosse o local ideal. O que eu acho muito parecido quando nós olhamos para as relações afetivas e aí a pessoa está se questionando se ela deveria mesmo estar naquela relação. Né? Ainda na melhor das hipóteses. Né? É só o questionamento porque eu estou com mal-estar aqui. Né? Quando eu chego no meu local de trabalho, quando eu estou em contato com a pessoa que eu estou me relacionando afetivamente, eu sinto um mal-estar, eu não me sinto confortável. Eu não sinto que esse é o melhor ambiente para mim. E eu não consigo interagir com essa pessoa ou interagir com meus colegas de trabalho. Eu sinto que o que eles falam e o que eles fazem vai totalmente contrário aos meus valores, ao que eu penso, como eu gostaria que fosse. Aqui, sei lá, eu sou mais organizada, as pessoas não têm organização e eu não consigo produzir. Aí nós vamos especulando, né? Vamos aprofundando, vamos mergulhando. Né? Na pior das hipóteses, é quando a pessoa ela já chega mesmo com sintomas psicológicos. E aí é um mergulho muito mais profundo para conseguir identificar aonde aquele padrão está se repetindo de forma mais intensa, vamos colocar assim. Né? Mas aí a pessoa ela já chega com sintomas mesmo do burnout, né? Que aí ela chega no ambiente de trabalho, ela começa a suar, taquicardia, né? Dores de cabeça, às vezes a pressão altera. Ela se sente completamente mesmo ali deslocada, um incômodo realmente muito grande que se apresenta através de sintomas físicos mesmo. Ansiedade e depressão também podem ter relação. Total. Total. Insônia, né? Insônia. Às vezes, um domingo com ansiedade um pouco mais alta, porque segunda-feira vai precisar chegar naquele local. Sim. Então, o recado que a gente pode deixar para arrematar nossa conversa, Poliana, para quem está nos acompanhando, para quem se identificou, para quem não quer chegar nesse ponto, faça um mergulho dentro de si. Eu acredito que, de verdade, o ponto inicial é autoconhecimento. Nós sabemos que as condições, né, econômicas no nosso país, às vezes não nos permite uma clareza sobre com o que eu quero trabalhar, para poder fazer escolhas, né? Com o que eu quero trabalhar, aonde eu quero trabalhar, que salário eu posso receber, qual é a minha carga horária de trabalho, né? Até que momento eu posso flexibilizar, eu tenho disponibilidade para viagem. Às vezes, a pessoa ela faz muito mais concessões para poder se encaixar, porque de fato eu tenho uma necessidade financeira. São muitas camadas nessa conversa, né? Então, mas tem muitas pessoas que podem fazer essa escolha e ainda assim não faz. E é uma crescente, eu tenho visto que é uma crescente para algumas pessoas fazer essa escolha, que vão para uma entrevista não para serem entrevistadas, mas também para saber se aquele local
e normalmente depois de ter passado, né, por um burnout. Né, mas se corresponde às expectativas. Exatamente, se aquele trabalho, se aquela oferta corresponde às expectativas, né? Precisa ter muito autoconhecimento, de fato, né? Conhecer bastante quais são os limites, saber se comunicar, né? Saber se posicionar para poder chegar e bancar essa escolha, porque é preciso bancar essa escolha. E é uma escolha que se torna necessária para evitar o adoecimento. Você disse pra gente, né? A consequência de ultrapassar esses limites de forma desmedida é poder se ver de frente com adoecimento mental, por exemplo. E limites nem sempre são barreiras. Muitas pessoas enxergam como uma barreira, né? Um muro, porque a gente fala ali, limite, né? A palavra diz disso. Só que nas relações é diferente, né? É um pilar fundamental. Não está dizendo sobre barreira, está falando sobre qualidade. Quando você tem espaço para dizer qual é o seu limite, está dizendo que aquela relação ela tem qualidade. Se você não sente que tem espaço para falar sobre os seus limites, não é uma relação saudável, seja profissional ou afetiva. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Deixa eu te contar uma boa notícia para a nossa saúde, daquelas que fazem a diferença na vida da gente. Depois de 30 anos de espera, o governo do estado inaugurou o melhor hospital público do Brasil, que já está atendendo. Você já viu como ele é? O Hospital Central de Mato Grosso tem 6 andares, mais de 32 mil metros quadrados com estrutura moderna, equipada com tecnologia de ponta e muito conforto, coisa que só tem nos melhores particulares do Brasil. São quase 300 leitos para atender casos de alta complexidade, 60 leitos de UTI, 10 salas cirúrgicas que vão fazer cirurgias super complexas, como cérebro, coração, transplantes e até cirurgias robóticas. E o melhor, tudo isso é de graça. Mas não é só isso, o atendimento é feito pelo Einstein Hospital Israelita, que é considerado o melhor do país, um dos melhores do mundo. Com um hospital tão incrível desses, é impossível não sentir orgulho de viver em Mato Grosso, né? Hospital Central, o melhor hospital público do Brasil. Esse foi um recado do governo de Mato Grosso. Não saia daí que o papo volta já já.